Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo DECRI VGIR11, fundo de investimento imobiliário da Valora, é o Valora CRI CDI, ou seja, é um fundo que tem aí os seus CRIs preponderantemente indexados à taxa DI, tá bom? Então, interessante para quem quer diversificar no mercado e só acha fundos em IPCA, né? Tá aí o Valora CRI. E CDI investe preponderantemente em CDI. Então, se você quer saber o desempenho dele, fique conosco aí. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal também, ative as notificações, deixe o seu like. É tudo de graça aqui no canal, tá? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, o objetivo do fundo, ó, certificado de recebíveis imobiliários é o foco de investimento. Mas tem uma diferença, ele investe principalmente em CRIs indexados à taxa DI, tá? Então, a gente encontra na maioria dos fundos aí uma preponderância de investimento pelo IPCA. Se você tem isso na tua carteira, né? Se os seus fundos de CRI, a maioria investe, tem uma indexação maior pelo IPCA, tá aí uma oportunidade de você fazer uma diversificação. Eu acho um bom fundo esse aqui, não tem na carteira, porque eu tenho outro fundo aí com preponderância, tem Fiagros também, que a maioria estão indexados mais à taxa DI, tá? Público-alvo deles são investidores em geral, taxa de gestão, ó, 0,80% sobre o patrimônio líquido do fundo e taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI, utilizando marca d'água. Não sei o que é isso aqui, utilizando marca d'água. Provisionada diariamente e paga semestralmente nos meses de julho e janeiro. Taxa de administração 0,20%, então paga aí o administrador, né, com mínimo de 20 mil no primeiro ano, sim, 25 mil a partir do segundo, então já está nesse segundo ano aqui. Taxa de escrituração, cheio de taxa aqui, né, mas faz parte. Fundo que anuncia seus proventos, assim como a maioria dos fundos da Valora, é o 8º dia útil do mês e paga no 13º dia útil, né? A maioria que eu digo porque eu tenho o VGIA 11, né, que anuncia nesse período aí. Dados adicionais aqui, ele é gerido pela Valora Gestão de Investimento e administrado pela BTG Pactual, inclusive, que é a escrituradora também. O fundo tem desde julho de 2018, ó, fazendo mês que vem 5 anos de mercado, prazo de duração indeterminado, gestão ativa, é um fundo de investimento imobiliário, esse é o código de negociação na Bolsa de Valores, tá? Então, para vocês ficar sabendo, VGIR11. Que comentários aqui do gestor, então, o fundo encerrou maio com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRI, são 54 diferentes operações, porém a gente tem que ficar de olho, né? Já falei aqui, a experiência do DEVA 11 foi interessante, do HCTR também. Essas 54 operações não quer dizer que são 54 empresas ou credores, né, ou tomadores de crédito aí diferentes, né? E a gente vai observar que tem muitas repetições, inclusive, no portfólio também aqui do VGIR, tá? Total investido R$ 1 bilhão, tá? E os demais recursos investidos em instrumentos de caixa. Ele fala aqui que adquiriu 55,9 milhões em novas operações no mês de maio. Então, das 5 já existem operações distintas, das quais 5 já existentes na carteira e todas indexadas à taxa DI, ó, CDI. O fundo investiu aqui no Porte 14E, 1S, 22 milhões,3, a maioria, né? 4,9 é o prêmio de risco mais a taxa DI. 12 milhões no CRI Tecnisa 1S, 9 milhões no CRI Inter 464S, 5 milhões no CRI Tecnisa, outro Tecnisa, ó, concentrando aí no Tecnisa, 3,7 milhões no CRI AMF e 3 milhões no CRI Verano 2 também. O fundo também recebeu amortizações de 3,3 milhões ao longo do mês. A distribuição do fundo, então, foi de 12 centavos por cota, é o fundo fazendo uma distribuição muito boa, né, em relação ao valor, inclusive, de mercado, fechou aí a 9 e alguma coisa, atualmente no mercado está 9,35 aproximadamente, tá, fechou no dia 16 de junho, e o que equivale a uma rentabilidade líquida de CDI mais 1,42% com base no valor patrimonial. Nos últimos 12 meses ele fala que o número de cotistas subiu
após o desdobramento. Então, o fundo acaba sendo aquele fundo de troco, né? Vamos dizer assim, R$10, a base é 10, né? Base 10, fundo na base 10. A gente chama aí carinhosamente de fundo de troco, né? Começou lá com MXRF11, agora basicamente todo fundo na base 10 aí é fundo de troco. E o fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$1,48, né? A rentabilidade de CDI mais 2,75. Ele fala aqui que a qualidade da carteira, então vamos ver mais para baixo o que ele fala aqui a respeito disso. Todos os inscritos da carteira encontram-se adimplentes, então beleza, isso é bom, né? E os trabalhos de monitoramento e acompanhamento, né? Então eles fazem esse acompanhamento aí dos projetos, tá? Bom, ele fala que também é sobre o cenário macroeconômico, que aumentou os riscos de crédito, né? Tem melhorado aí a economia com relação a isso, né? A taxa básica de juros que não está difícil de cair aí, mas pelo menos a inflação, né, está um pouco mais controlada. O fundo encerrou o mês de maio com 181.500 cotistas. Então, se você é um desses cotistas aí, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, tá? Deixa o seu like. Dependendo aí da visualização e do like, a gente continua fazendo aqui todos os meses o acompanhamento do VGIR11, tá? Inclusive, coloca aí nas sugestões as suas opções de vídeo, né? O que você quer que a gente faça aqui no canal. Crescimento de 5,5% em relação ao mês anterior, então segue aumentando aí a quantidade de cotistas e o volume médio de negociação diária no mês foi de 3,6 milhões, uma boa liquidez, né, pelo tamanho do fundo, uma boa liquidez aí no mercado. Com eventos subsequentes, ele fala aqui que no início de junho, o fundo adquiriu 5,9 milhões distribuídos em duas diferentes operações e operações essas taxadas indexadas pelo CDI. Então, 12 centavos foi a distribuição do fundo, esse aqui é o resultado. Então, receitas, entradas de caixa, então o resultado aqui é pelo regime de caixa, 15,5 milhões, ó, aumentou aí consideravelmente em relação aos meses anteriores. Basicamente foram os juros, né, correção monetária até que reduziu. Negociações de CRIs também teve um impulso aqui em relação ao mês de abril, né? Despesas recorrentes, saídas de caixa, R$1.240.000, aumentou inclusive em relação aos meses anteriores. O resultado foi de 14,3 milhões, distribuiu 12,3, então fez 2 milhões praticamente aí de caixa, o que pode ser considerado aí mantendo o mesmo desempenho de maio, uma oportunidade de em junho o fundo distribuir mais aí de 12 centavos, né? Tem mantido a linearidade, mas pelos resultados que a gente tem visto aqui, né, ó, 2023, por exemplo, né, primeiro semestre então, o fundo aí teve resultado de 64,3 e distribuiu 62,9, então basicamente aí se manter o mesmo desempenho, deve distribuir 12, no máximo 13 centavos aí para junho, né? Acredito que essa seja a expectativa. Bom, aqui é o histórico de distribuição, né, em relação ao desempenho, né? Então a gente vai pular essa parte aqui, vamos para a carteira de ativos. E na carteira de ativos é o que a gente tem que observar mais aqui são as empresas, né? Os credores, né? Os tomadores de crédito aí. E a gente verifica que alguns se repetem aqui, ó. Engenharia, HM Engenharia, né? Helbo repete algumas vezes aqui dentro da carteira, ó. Tem outra aqui, o CRI da Vino, inclusive. Aqui tem também Delfim Moreira. Essa aí, o 73E, também tem alguns CRIs aqui dela, né? Então tem algumas repetições, tá? E é isso que a gente tem que ficar de olho, né? Que parece que é uma diversificação aí grande, mas não é tanto assim, né? Não quer dizer que não seja, tá? Mas a gente tem que ver, na verdade, a concentração que está. Tem outros da Helbo aqui embaixo, ó, Helbo. Então tem muitas repetições, ó, outro da Helbo aqui, praticamente a Helbo deve ter a maior concentração aqui da carteira do fundo, tá? E isso tem que ficar de olho, o fundo tem mais de R$1 bilhão alocado. Aqui a gente verifica que 100% é CRI, né, praticamente, e a gente verifica também que mais de 95% dos CRIs são indexados à taxa DI, o restante 4,7% indexado ao IPCA, tá? Então, o IPCA ali está como intruso, né? Porque na verdade o fundo
tem aí como objetivo investimento pela taxa DI, né? 95% aí dos segmentos são residenciais, então a maioria são CRIs pulverizados, o que tem um risco maior em relação à inadimplência, inclusive, né? Já que na maioria são imóveis aí para pessoa física, né? Vendidos para pessoa física, financiados. E 90% da aquisição foram emissões 476. Aqui a gente verifica que a alocação por HIT, né, o rating, isso aqui não é interessante, vamos pular essa parte. E aqui a gente verifica a taxa de juros de aquisição. Então, em média aqui, dos 95% da carteira de taxa DI, em média CDI mais 4,8%, né? Médio risco, na minha opinião, né? Uma taxa até média para alta no mercado. E PCA também médio risco aqui, nem high yield, nem high grade, está no meio termo, na minha opinião, em relação aos prêmios de risco. Rendimentos mensais. Então aqui tem um histórico, né? Um histórico do fundo aqui, quem por acaso entrou aqui na primeira emissão de cotas, né? Tem todo aqui o desempenho, né? Percentual. O fundo já fez aí 6 emissões de cotas, todas ainda como ele estava na base 100, e agora o fundo está na base 10, né? Então o desempenho aqui é um pouquinho diferente. Aqui o histórico de rentabilidade. Então aqui o preço de mercado, né? O valor da cota de mercado, que é nesse mês de maio, está numa das menores, inclusive historicamente, né? Foi um dos menores valores de encerramento aqui em relação ao valor da cota de mercado. Aqui é o detalhamento, inclusive, detalhamento aí qualitativo dos papéis da carteira, tá? Então você pode verificar aqui as operações, né? Qual o vencimento, qual é a taxa e o indexador e as garantias, inclusive, aqui de cada papel, tá? Então, faça essa leitura aí se você está estudando fundo, ó, quantos CRIs da Helbor tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 CRIs aí diferentes da mesma empresa que é a Helbor. Helbor SA, tá? Empresa negociada em bolsa. Então verifique aqui, inclusive, as garantias que possui, porque tem uma concentração bem grande aqui em relação à Helbor. A Engenharia 366S, a HM Engenharia tem 3 CRIs aí, né? Então, a diversificação que a gente pensa que está grande, pode ser que não seja assim tão grande se a gente começar a verificar essas repetições aí de tomadores de crédito, né? Daqui do portfólio, né? Essa Yu também, ó. Yu tem vários aqui, 3 no caso aqui, tá? Então isso é bom observar. E no mercado secundário aqui para encerrar, 181.520 cotistas. Então se você é um deles, se inscreva aí no canal, tá? 78, quase 79 milhões de volume de negociação no mês de maio. Então interessante aí a liquidez do fundo muito boa. Tá? 3 milhões e meio, quase 3,6 milhões de volume médio diário negociado no mercado. Ele variou bastante aqui no mês. Ó, a variação da cota como é que foi? De 9,10 a mínima para 9,60 na máxima. Numa média de R$ 9,32 a média negociada no mercado. Bom, então é isso aí. Relatório gerencial do VGIR11, para mim é um bom fundo, tá? Se não tivesse tantos fundos de CRI na carteira, até pensaria em adquirir cotas do VGIR11, não é nenhuma indicação de compra nem de venda, tá? Tô falando aqui que realmente é um fundo que tem essa concentração na Helbor, mas faz parte, se a gente for estudar quase todos os fundos aí de CRI, tem uma concentração maior em determinada empresa, né? Mas é um fundo interessante, né? Está abaixo do valor patrimonial, né? E tem distribuído aí proventos interessantes também e tem uma boa liquidez também no mercado, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.